Todo mundo já ouviu falar de Lázaro. Lázaro foi um grande amigo de Jesus. Certa vez, Jesus estava com os seus discípulos e mensageiros chegaram até ele para falar que Lázaro estava muito enfermo e que precisava ser curado. Todo mundo conhecia o poder de Jesus e sabia que se ele quisesse, ele curava. Só que Jesus não se movimentou. Parece que ele não se compadeceu daquela doença e não foi até lá. Dias foram passando e os discípulos começaram a questionar Jesus. Jesus, mas ele era tão teu amigo, por que você não foi lá salvar ele? Você tem poder para fazer isso, por que você não foi até lá curar ele? Você não está pensando nisso? E Jesus disse, sabe, essa enfermidade, ela veio para uma boa hora, porque ela vai servir para edificar a fé de vocês. Lázaro está dormindo, mas nós vamos lá acordá-lo. E Jesus foi até lá. Marta se prostrou até ele e disse, se você estivesse aqui, o meu irmão tinha sido curado, mas agora já é tarde, ele está morto. E Jesus vai até o túmulo e chama Lázaro para fora e Lázaro vem. Muitas pessoas conhecem essa história, a gente sabe sobre isso, sobre a ressurreição de Lázaro, porque Lázaro era muito querido por Jesus. Todo mundo sabe que Jesus não foi quando ele estava doente, mas Jesus esperou chegar até a morte. Sabe, às vezes a gente tá doente e a gente pede para Jesus a cura. E eu não digo nem só doença de corpo, mas a doença de alma também. A gente esteve doente muitos anos antes de conhecer Jesus. Vivemos coisas horríveis, passamos por coisas horríveis que talvez nenhuma enfermidade chegasse a tanto. Todo mundo tem uma história e todo mundo tem mágoas de histórias que passamos. Nós temos muitas feridas. Sabe, quando eu me converti, eu confrontava muito Deus e perguntava, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor não apareceu antes? Sabe, hoje eu olho para os adolescentes na igreja e eu penso, puxa, se eu tivesse sido adolescente e tivesse na igreja, se eu tivesse tido esse privilégio, talvez eu não teria passado por tudo que eu passei na minha adolescência. Mas agora, olhando para essa passagem de Lázaro, eu penso, puxa, então é isso. Sabe, Jesus fala, olha, se eu tivesse ido lá e curado ele quando ele estava doente, não faria tanto efeito. Mas agora eu vim e ressuscitei Lázaro quando ele já estava podre. E agora sim, isso causa um efeito muito maior em todo mundo que está à volta. O testemunho é muito maior. Então creia que talvez Jesus não foi te curar quando você estava doente, quando você estava passando por aquilo tudo, quando você estava no deserto, porque agora o testemunho é muito maior. Talvez se ele não tivesse permitido que a gente tivesse feito certas coisas, hoje a gente não poderia testemunhar daquilo que Jesus perdoou, porque nós já fizemos. Sabe, o mundo está cada vez pior, as coisas estão cada vez mais horríveis. E acredite em mim, cada vez mais as pessoas vão fazer coisas mais horríveis. E Jesus está disposto a perdoar tudo isso. Quando a gente olha para dentro da igreja, há anos atrás, talvez uma geração atrás, eram pessoas que estavam ali porque achavam que eram santas o bastante para estar. O peso da graça não era tão grande. Mas agora nós olhamos para nós mesmos e é só graça. Eu não tenho como olhar para mim e pensar, puxa, eu fiz isso de bom, realmente eu merecia que Jesus me perdoasse. Eu não tenho como, porque a graça dele é tão grande sobre mim. Sabe como naquela passagem que diz, quem muito foi perdoado, muito ama. E a nossa geração é uma geração de muito perdoados, e a próxima geração vai ser mais ainda. Sabe, você olha para crianças hoje de 10, 12 anos e eles fazem coisas que talvez eu não fiz. E olha que eu passei por coisas tenebrosas, mas está cada vez pior. E talvez se a gente não tivesse morrido e sido ressurreto como Lázaro, esse testemunho não valeria para quem está à nossa volta. Sabe, os mais velhos da igreja não conseguem olhar para nós com tanta compaixão como Deus olhou. Mas é esse testemunho que deve servir de incentivo para eles, para aprenderem mais sobre a graça. Pessoas nasceram na igreja e elas são privilegiadas, mas a nossa geração é uma geração onde pessoas poucas nasceram na igreja. Sabe, tem muita gente para a gente alcançar lá fora. E se a gente não tiver argumento para falar, olha, Jesus conseguiu me salvar. Jesus conseguiu me perdoar. Então ele pode fazer isso com você. É o nosso testemunho. Então creia que coisas ruins acontecem, elas vão acontecer. Mas coisas boas acontecem mais ainda. E eu não digo aqui coisas boas como coisas terrenas, como Jesus vai te dar isso ou aquilo. Não. Eu tô falando sobre coisas boas que
estão conectadas à graça de Deus. Sabe, relacionados ao peso do pecado, o pecado não tem mais poder sobre ti. Sabe, aquilo que você fez não exerce mais domínio sobre você. E isso é bom. Aquilo que te machucou no passado não te machuca mais, porque você foi liberto daquilo. E isso vai servir de história para você poder contar para alguém e falar, olha, você tem saída. Isso aqui que tu tá sofrendo, eu sofri também e eu consegui sair. Porque Jesus me tirou de lá e Jesus pode tirar você também. Creia que o teu testemunho é testemunho de vida para alguém. A tua ressurreição é testemunho para alguém olhar e falar, puxa, Jesus não cura só a doença. Jesus não me bloqueia só de passar coisas ruins, mas Jesus também faz além disso, através disso. Eu posso ter passado, mas eu tenho como sair daqui agora. Creia no poder do teu testemunho, creia no alcance do teu testemunho, no alcance da tua vida, na sua vida que você tem agora através de Jesus. O teu testemunho é poderoso para edificar, para levar a palavra, para levar a salvação para pessoas. Creia que não importa, acredite na salvação, acredite no poder de coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não estou dizendo para você esconder o teu passado, eu estou dizendo que o teu passado tem força em Jesus para alcançar outras pessoas. O teu passado não é forte pelos pecados, o teu passado é forte pela salvação que veio através de Jesus, apesar deles. Creia no poder de Jesus na tua vida. Semeie vida. O nosso passado é semente para ser lançado em solo fértil. E acredite, as lágrimas também regam solos. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma coisa horrível e ela chora e aquilo lá está hidratando o solo para que você plante essa semente. A semente de, olha, teve esperança para mim. Eu também achava que não tinha, mas teve. Então, planta essa semente aqui, ó, que ela vai germinar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E através de você, escolhido por Deus, essa vida pode florescer em outros jardins. Deus abençoe.